Você já planejou uma aula de música ou gostaria de planejar uma aula de música utilizando um instrumento específico, só que quando chegou na sala de aula percebeu que não havia esse instrumento em número suficiente para todos os alunos tocarem ao mesmo tempo? Pois é, isso já aconteceu comigo várias vezes. Depois de trabalhar com educação musical há alguns anos e distribuir os instrumentos de várias formas diferentes, eu encontrei uma maneira que trouxe resultados muito significativos para o trabalho e tornou a aula muito mais dinâmica e agradável para todos os alunos. Nesse momento, eu comecei a ver vantagem em não ter instrumento suficiente para todos os alunos tocarem ao mesmo tempo. Com os alunos organizados em roda, eu distribuo os instrumentos de maneira alternada. Então, se a sala possui 20 alunos e eu tenho apenas 10 instrumentos, o primeiro aluno da roda vai ficar com o instrumento, o segundo vai ficar sem, e assim por diante até terminar a roda. Calma, não é só isso. O interessante não é só a maneira como você distribui esses instrumentos, mas é como você vai trabalhar depois. O que você tem que deixar muito claro para os alunos que estão sem instrumento é que eles precisam prestar muita atenção no amigo que está do lado esquerdo tocando, porque logo eles vão receber esses instrumentos. E outra coisa, o exercício que você vai trabalhar tem que ser curto e objetivo, com duração menor do que 1 minuto. Aí você vai estar falando, nossa, menos de 1 minuto, como é que o aluno vai aprender alguma coisa e absorver conteúdo? Mas é aí que está a diferença. Depois de passado esse primeiro 1 minuto e terminada a primeira série desse exercício, você vai dar o seguinte comando para os alunos. Passem seus instrumentos para a direita. E é aí que muita coisa vai acontecer. O aluno que estava sem instrumento vai receber o instrumento em suas mãos. E agora ele vai ter a chance de reproduzir o que ele ouviu o amigo dele acabar de fazer. Isso talvez seja muito mais importante do que ele ouvir o professor fazer o exercício mais de 1000 vezes. O aluno que acabou de passar o seu instrumento para a direita vai ter um tempo para descansar física e mentalmente. Isso pode parecer bobagem, mas se você trabalhar algum exercício repetitivo ou que exija alguma resistência física do aluno, é muito importante que ele tenha um tempo para se recuperar. Pode fazer toda a diferença no processo final, e a gente tem que lembrar que as crianças se cansam com mais facilidade do que os adultos. Todo o resultado sonoro de uma sala de aula é coletivo, mas quando a gente está aprendendo a lidar com o instrumento, a gente fica muito preocupado com a sua própria execução e esquece de ouvir o resultado coletivo disso. É isso que acontece se todos os alunos tiverem instrumento para tocar ao mesmo tempo. Com esse sistema de rodízio, você possibilita que os alunos tenham 2 tipos de escuta. A primeira, que é uma escuta individual, onde ele vai se perceber ao redor dos outros instrumentos, e o segundo tipo, que ele vai ouvir o resultado sonoro daquele exercício de maneira coletiva. Nesse momento, ele vai entender exatamente que ponto você quis atingir quando você criou aquele exercício. Dessa maneira, a aula fica muito mais dinâmica e rápida, porque o aluno entende perfeitamente o que ele tem que fazer. Nem todos os alunos vão conseguir executar com perfeição o exercício nas primeiras rodadas. E quando o instrumento volta para as mãos do aluno, ele tem a chance de executar aquele exercício com muito mais perfeição do que ele fez da última vez. E ele vai dar valor para esse momento, porque ele sabe que logo o instrumento não vai mais estar nas mãos dele. Se o aluno tivesse com o instrumento o tempo todo, com certeza ele não ia se preocupar com isso. Aqueles alunos que não estavam prestando atenção na sua explicação no começo da aula, não vão conseguir executar o exercício nas primeiras rodadas. Mas de tanto ouvir os amigos tocando, eles também vão ser capazes de tocar sem que você tenha que parar a aula para explicar tudo de novo. E isso também significa ganhar tempo em sala de aula. E, na minha opinião, a mais importante de todas. Os alunos que têm muita dificuldade em executar o exercício ou em manusear o seu instrumento vão ser automaticamente ajudados pelos amigos que estão ao seu lado. Isso é possível porque eles não vão se preocupar em tocar nada e vão ter liberdade para ajudar quem realmente precisa. Esse modelo de distribuição funciona com qualquer quantidade de alunos e de instrumentos.
Se você tiver 30 alunos e só 5 instrumentos, faça da mesma forma. Dê um instrumento por um aluno, pule 5, e assim até terminar a roda. Ele também funciona bastante com os alunos menores, que às vezes preferem pegar um instrumento de determinada cor, ou de determinado tamanho, ou de determinada forma. E dessa maneira, eles ficam sabendo que todos os instrumentos vão passar pela mão de todos os alunos. As aplicações desse modelo de distribuição não param por aí. Eu utilizo ele como parte integrante de quase todas as minhas aulas. Você pode também trabalhar com ritmos e ostinatos diferentes utilizando 2 ou 3 instrumentos, mas isso é um assunto para outro vídeo. As vantagens desse modelo de distribuição são enormes, e a soma delas resulta numa aula muito mais participativa, colaborativa, envolvente e igualitária. Se você pensa que os alunos que estão sem instrumentos vão ficar ociosos, você está muito enganado. Eles vão ter tempo de absorver o próximo passo, vão poder ajudar o amigo que está precisando, vão ouvir o resultado coletivo daquele exercício e vão estar ansiosos pela volta do instrumento. Se você já trabalha com essa maneira, ou com alguma forma parecida, conta pra gente as vantagens que você percebe nesse sistema. Se você nunca trabalhou com esse sistema, experimente algumas vezes e conta pra gente o que você achou. Bom planejamento, boa aula e até o próximo vídeo.